Nesta manhã nós estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios a presença do deputado federal Rubens Ottoni, da bancada do Partido dos Trabalhadores. O deputado Rubens Ottoni, que mais uma vez, né, se reuniu lá com o pessoal da Câmara Municipal. É interessante, eu acho, essa articulação, essa interlocução que existe entre o Poder Municipal e o Poder Público Federal. E o deputado Rubens Ottoni tem sido essa voz de Anápolis junto à Câmara dos Deputados. Então, muita coisa boa tem acontecido nessa parceria que a gente precisa falar. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Cândido Filho, Paulo Henrique, todos os ouvintes aqui desse espaço privilegiado de comunicação, como você disse, oportunidade de participação da comunidade, colocando os problemas, as reivindicações, as demandas. E esse também, Cândido Filho, é o meu trabalho. O meu trabalho é de poder, em Brasília, poder buscar os recursos, os investimentos, os projetos, os programas que possam contribuir na melhoria da qualidade de vida da população, seja aqui em Anápolis de maneira especial, seja em todo o estado de Goiás e também políticas públicas que atendem a população como um todo em todo o país. Este é o nosso objetivo. Então daí, você já citava aí a questão da minha agenda na Câmara Municipal, no sentido de poder, inclusive, dar respostas a indagações, a questionamentos que foram feitos na minha visita à Câmara e já trazendo a resposta e buscando soluções, buscando formas de poder realmente ajudar o município de Anápolis. Anápolis, Cândido, nós temos um grande desafio, é retomar a importância política, econômica e social do nosso município. Anápolis já jogou um papel estratégico muito maior no cenário estadual e no cenário nacional do que o papel que Anápolis joga hoje. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, fomos perdendo a nossa importância política, econômica, social, e isso não é bom, porque isso também dificulta a atração de novos investimentos, isso dificulta a questão de geração de emprego, de geração de renda. Então nós temos que trabalhar tudo isso, e isso passa por quê? Passa por ter um olhar atento à infraestrutura da cidade, e isso é que eu, como deputado federal, estou atento em Brasília para poder garantir a Anápolis essa retomada. Nós precisamos garantir a Anápolis a sua retomada da importância política, econômica e social. Aliás, o deputado, o senhor até antecipa um pouco aqui a pauta. A gente vai falar, claro, sobre as ações do governo federal aqui em Goiás, mas já que o senhor tocou nesse assunto, a gente precisa aprofundar essa discussão. Temos falado muito aqui no programa esse negócio de Anápolis ter perdido o protagonismo, por exemplo, da cena econômica em Goiás. Nos últimos meses, deputado, nós perdemos empresas importantes e empregos também para a Aparecida de Goiânia. Nada contra a Aparecida, parabéns para ele que tem feito o trabalho lá de defender a cidade deles. Mas a gente percebe pouca movimentação, pouca articulação por parte do Poder Municipal em barrar isso aí, em de se articular junto ao governo do Estado, até junto ao próprio governo federal, com a sua mediação e tal, para poder não apenas segurar essas empresas aqui, segurar os empregos aqui, mas também trazer novos investimentos para a cidade. Esse momento que nós vivemos é muito preocupante, não é não, deputado Rubens Ottoni? Com toda certeza, você falou bem, é preciso por parte da administração municipal, das lideranças políticas, lideranças também empresariais, uma articulação permanente para garantir esse espaço de protagonismo na área econômica, mas também, Cândido Filho, é preciso ter um planejamento para investimentos importantes que viabilizem os investimentos, a atração de novas empresas para a cidade de Anápolis. Correto. Por exemplo, como é que nós podemos pensar em atrair novas empresas para a cidade de Anápolis se aqui em Anápolis nós não temos as condições mínimas necessárias para que essas empresas se estabeleçam? Então é preciso ter essa articulação. Quando nós estivemos à frente da Prefeitura Municipal, 8 anos, e eu estava como deputado federal em Brasília, nós tivemos a preocupação de poder criar uma situação favorável para a cidade de Anápolis na sua infraestrutura e nos 3 modais. Fizemos um projeto para que Anápolis, no modal rodoviário,
Anápolis pudesse ser uma cidade que já tem uma logística privilegiada do ponto de vista geográfico, mas que ele pudesse ser acessada com facilidade por pista dupla de todas as rodovias federais. Foi assim que nós fizemos a duplicação de Anápolis para Brasília, conseguimos fazer a duplicação de Anápolis até Itumbiara, de Anápolis até Jataí, a duplicação da saída de Anápolis na BR-153, na Belém-Brasília, até o distrito de Interlândia. Para quê? Para dar à cidade de Anápolis essa condição necessária. A ferrovia Norte-Sul, ela também foi pensada e foi viabilizada para dar a Anápolis uma situação privilegiada na atração de novos recursos e na atração de novos investimentos. Infelizmente, essa mesma ação que nós tivemos preocupação e agimos durante todos esses anos para que isso acontecesse, não houve em outras áreas. Por exemplo, energia elétrica. Nós não temos nem o oferecimento necessário de uma energia elétrica consistente, adequada, para podermos atrair grandes empresas para a cidade. E isso é o quê? Diálogo com o governo do Estado, com a empresa que, infelizmente, agora... Teve que trocar novamente, foi privatizado, e depois de privatizado já teve que trocar. Então, uma situação realmente desfavorável. Então, nós precisamos pensar de maneira estratégica. Nós pensamos lá atrás também o modal aéreo, para o aeroporto de cargas, para fazer de Anápolis uma realidade e ter assim, um diferencial diante de outras cidades para atrair recursos. Também não avançou. Então, da nossa parte, nós temos feito. Nós fizemos todo um trabalho aqui e queremos continuar agora, voltando ao governo federal. Nós estamos no governo federal com o presidente Lula, a gente ter essa condição de atrairmos novos recursos, investimentos na infraestrutura e fazer com que Anápolis volte àquele momento privilegiado que ela viveu lá atrás, de protagonismo do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Maravilha, viu, deputado Rubens Ottoni? Eu sempre falo aqui também que é preciso haver uma disposição do poder público municipal. Articulação também com a bancada estadual, com a própria bancada federal, que tem na liderança o deputado Rubens Ottoni, porque eu acho que a Anápolis tem que demonstrar a sua força política justamente nesse momento de dificuldade. Porque o deputado Rubens Ottoni se lembra muito bem, quando a gente tinha alguma demanda para se resolver em Anápolis, a sociedade se movimentava, as instituições representantes da sociedade se levantavam e tal, de uma maneira ou de outra, a gente conseguia resolver isso. Hoje parece que, com todo... claro que o deputado Rubens Ottoni tem feito isso, mas sozinho, não dá conta. O que eu acho que precisa haver, então, deputado, é essa articulação das forças políticas representativas da cidade para que a gente recupere esse protagonismo. Na sua visão, não falta isso, não, deputado? E nós estamos fazendo... É importante isso, Cândido Filho. Estamos fazendo a nossa parte. Fiz questão de poder... fazer a visita ao prefeito municipal, fazer a visita à Câmara Municipal, justamente para que não haja dúvida nenhuma sobre a minha disposição de trabalhar em conjunto, independente de partido político, independente das disputas políticas, eleitorais. Nós temos uma responsabilidade com a cidade. E eu tenho essa maturidade necessária para fazer a diferença e poder trabalhar em conjunto e colaborar. Já me coloquei à disposição e estarei sempre à disposição para ajudar. E você tem toda a razão. Cada ente federado tem que fazer a sua parte. O município faz a sua, o Estado tem que fazer a sua, o governo federal tem uma responsabilidade até maior, porque os recursos são maiores, o poder legislativo tem o seu papel, e é por isso que eu quero trabalhar de maneira integrada, de maneira responsável, até para poder recuperar a credibilidade na atividade política. A atividade política não é espaço para fazer só enfrentamento, discussão, debate, xingamento. Pelo contrário, é fazer mediação, diálogo, trabalhar em conjunto para o bem da comunidade. Isso. Deputado Rubens Ottoni, uma outra frente o senhor atua também em relação às obras federais que estão paralisadas aqui em Goiás. Sei que o senhor tem tido uma preocupação toda especial em fazer uma articulação para que essas obras sejam retomadas o mais rápido possível. Está avançando essa questão? O que o senhor tem conversado? Tem, é muito importante, nós percebemos isso, e eu percebi a importância dessa ação o ano passado. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas da União lançou um relatório de todas as obras que estavam paralisadas, ou outras não estavam paralisadas, mas estavam inacabadas, obras do governo federal em todo o Brasil. Quando eu vi aquele relatório, eu percebi
a importância de ter um trabalho efetivo nessa área. Então já entrei o mês de janeiro, já trabalhando, fazendo um levantamento daquilo que dizia respeito às obras no estado de Goiás. Levantei município por município, separei os municípios para poder fazer com que essas obras elas pudessem ser retomadas no estado de Goiás. Esta semana, essa minha preocupação ela foi reforçada com o presidente Lula. Sim. O presidente Lula, o governo federal, lançou um programa. Em janeiro eu lancei aqui em Goiás o programa Reconstrução em Goiás, que era um programa para poder coordenar o acompanhamento dessas obras. E na semana passada o presidente Lula lançou o programa Mãos à Obra. Ele lançou uma plataforma onde os municípios eles podem entrar na plataforma, cadastrar as obras que estão inacabadas, as obras que estão paralisadas e inclusive priorizá-las para que o governo federal de alguma forma possa contribuir liberando recursos para que elas possam ser efetivadas. Qual que é o objetivo disso? É poder retomar as obras, evidentemente retomando as obras você gera emprego, gerando emprego você gera renda, com isso você movimenta a economia e melhora a vida do povo. É isso que é a lógica do governo federal. E eu aqui em Goiás tenho feito isso desde janeiro, saímos na frente e estamos levantando. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos uma obra prioritária que nós já estamos atrás dela desde janeiro, que é a obra da Ferrovia Norte-Sul. Sim. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul já concretizada de Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. Nós fizemos 900 quilômetros no governo Lula. A presidenta Dilma esteve aqui, né? Terminou no governo da Dilma. A presidenta Dilma esteve em 2014 aqui em Anápolis, inaugurou a Ferrovia Norte-Sul, fazendo essa ligação de Anápolis até o porto de Itaqui. Correto. Naquela inauguração foi lançado o trecho de Anápolis até o litoral paulista, até a malha paulista que faz a conexão com o Porto de Santos. Então, infelizmente... Que é a Centro-Atlântica, exatamente. Não. Essa é a Ferrovia Norte-Sul mesmo. A Norte-Sul, saindo de Anápolis, indo até a malha paulista e da malha paulista conectando com o Porto de Santos. Litoral. Essa parte, infelizmente, não foi desenvolvida porque a presidenta Dilma foi retirada da presidência. Os governos que vieram depois, governo Temer e governo Bolsonaro, não levaram adiante essa obra. Pelo contrário, fizeram a concessão do trecho que já estava pronto. Fez a concessão do trecho que estava pronto, sob a justificativa que estava concedendo o trecho que estava pronto para que a empresa pudesse fazer o trecho que faltava. Correto. Infelizmente, já depois de 7 anos, esse trecho ainda não está disponibilizado. Então, desde janeiro eu estou trabalhando, fui na NTT, que é a agência responsável para acompanhar e fiscalizar as empresas concessionárias. Tive o contato com a empresa que é a responsável e que tem a concessão do trecho. Então, fizemos a cobrança e estamos exigindo que esta obra seja concretizada o mais rápido possível, porque ela tem tudo a ver com a economia da cidade de Anápolis. É estratégica para nós, porque Anápolis hoje, para poder fazer a ligação com o litoral sul, só tem a Centro-Atlântica que demora 5 vezes mais o tempo, e isso significa o quê? Que o produto colocado aqui em Anápolis, ele é menos competitivo do que de outros lugares. Rio Verde, por exemplo. E num processo de produção industrial, deputado, a agilidade é tudo, né? Rio Verde, por exemplo, já tem a ferrovia, esse trecho da Ferrovia Norte-Sul, funcionando de Rio Verde até o litoral paulista. Lá já está funcionando. O trecho que não está funcionando é o trecho de Anápolis até Rio Verde, que não permite a gente acessar o Porto de Santos. Então tem que destravar esse trecho daqui para Rio Verde. Claro, estou trabalhando nisso. Essa obra precisaria, no contrato, precisaria ter sido entregue até 2021. Depois, com a pandemia, foi justificado mais um ano de prazo. Isso deu junho de 2022. E ainda nada? Ainda nada. Agora nós estamos cobrando e a minha cobrança na NTT, e já tive o diálogo com a empresa também, é que desse ano não passa.
nós vamos fazer o trabalho, vamos exigir, vamos fiscalizar e nós queremos a ferrovia Norte-Sul em Anápolis em plenitude. Já temos de Anápolis até o Porto de Itaqui, mas queremos também para Anápolis a ferrovia Norte-Sul de Anápolis até o Porto de Santos. Olha que maravilha que o deputado fala aí, gente, é importante. Olha só, nós temos aqui um distrito industrial que às vezes muitas mercadorias chegam lá pelo Porto de Santos e para exportar também pelo Porto de Santos. Então, é uma ferrovia que a gente precisa destravar, né, deputado? Para a economia de Anápolis será fundamental que esse trecho seja realmente concluído, terminado. Esse é um exemplo daquilo que você dizia do trabalho integrado, onde o município, Estado e governo federal trabalham em conjunto, porque o interesse é de todos os entes. O interesse é para o município, o interesse é para o Estado, o interesse é para o governo federal. Qual que é a facilidade que eu tenho agora? Tendo o governo federal interessado também em levar essas pautas adiante, eu tenho um caminho livre, por isso já estive na Agência Nacional de Transporte Terrestre, já estive no Ministério dos Transportes e estive em contato com a empresa concessionária, que eu quero aqui até reconhecer a disposição que ela está tendo nesse ano de poder levar adiante e cumprir esse contrato de garantir a Ferrovia Norte-Sul concluída nesse trecho de Anápolis até a Malha Paulista, conectando com o Porto de Santos, que vai dar uma competitividade maior aos nossos empresários, aos produtos que estão aqui no Distrito Agroindustrial e, de resto, para todo aquele empresário, mesmo não sendo do Distrito Agroindustrial, que queira colocar o seu produto no mercado internacional a partir do Porto de Santos. Quero falar com o deputado Rubens Ottoni também sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que foi retomado e tem novidades para Anápolis. Quero falar sobre isso daqui a pouco com o deputado. Mas agora, até para dar uma satisfação para o nosso ouvinte, muito obrigado pela grande audiência proporcionada aqui ao programa. Está dizendo que um ouvinte, ele identificou quem? A Márcia, lá do Residencial Boa Esperança, é isso? Ô, Márcia, bom dia, um abraço, muito obrigado pela companhia. Candinho, bom dia a você, bom dia ao PH, bom dia ao deputado Rubens Ottoni. Candinho, como é que atrai empresas para Anápolis, se Anápolis está morrendo aos poucos? Estou muito triste ver Anápolis afundando e os governantes não fazerem nada. Tem que ter uma auditoria, bom, aí já é coisa do município aqui, mas até em respeito ao ouvinte, vou falar para o deputado Rubens Ottoni também. Tem que fazer uma auditoria na prefeitura, queremos saber onde está indo o meu dinheiro, dos meus impostos e o dinheiro que nosso querido prefeito está pegando emprestado, e essa conta dele não bate. Está dizendo aqui a Márcia reclamando aí da atuação do prefeito Roberto Naves. E conte comigo, Márcia, conte comigo para nós podermos fazer a nossa parte. O meu trabalho é o trabalho no governo federal e pode ter absoluta certeza. O apoio do governo federal não vai faltar para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, do estado de Goiás como um todo. Infelizmente, no último governo federal, o que nós tivemos foi o quê? Muito barulho, muita discussão, muita polêmica, muita movimentação, muita fake news, muita presença na rede social, mas obra efetiva do governo federal, a ação efetiva do governo federal, o que foi inaugurado na cidade de Anápolis nesses últimos 4 anos do governo federal, o que foi inaugurado no estado de Goiás do governo federal em cada um dos 246 municípios do estado. Praticamente nada. Então é isso que nós vamos trabalhar e o meu papel como deputado federal é estar atento às oportunidades que o governo federal abre para poder investir nos municípios. E evidentemente que aqui em Anápolis nós teremos todo esse zelo, toda essa preocupação e daí o nosso respeito de fazer o trabalho, como eu já disse, independente das diferenças políticas, partidárias, eleitorais, da visão diferente que às vezes nós temos do próprio processo administrativo, mas a nossa responsabilidade com o povo da cidade é maior e por isso a nossa conexão aí para poder fazer um trabalho efetivo para que esses investimentos, esses recursos cheguem à nossa cidade, cheguem ao estado de Goiás, para melhorar a vida do nosso povo. Eu vou até lembrar aqui uma frase que foi dita pelo candidato Lula, agora presidente Lula, na época da campanha falava o seguinte: nós temos que colocar de novo o pobre no orçamento da União. E nós aqui em Anápolis, estamos pensando o seguinte: nós precisamos recolocar Anápolis de novo também nessa questão, e eu tenho certeza que o deputado Rubens Ottoni vai olhar isso com muito carinho. Só para você ter uma ideia e para dar um exemplo disso que você está fazendo, Cândido Filho. Eu, como deputado federal, nós estávamos na frente da prefeitura, estávamos no governo federal, nós tivemos oportunidade de fazer obras importantíssimas na área da educação, creches,
ginásios de esportes, escolas, na área da saúde, UPA 24 horas, unidades básicas de saúde, na área da infraestrutura, fizemos o viaduto lá da Vila Jaiara, do trevo da Vila Jaiara, do trevo de Corumbá, do trevo do bairro de Lourdes, o viaduto Miguel Braga na saída para Brasília, o viaduto do Daia, tudo isso foi feito. E no governo passado, qual a obra efetiva que foi trazida para a nossa cidade? Nada. Nem a adequação do viaduto do Recanto do Sol e aquela duplicação até passar pela base aérea e chegar 414. Lá, a entrada da 414 e entrar para o presídio, nem isso que já estava aprovado e já tinha recurso inicial para a obra, nem isso eles conseguiram levar à frente e não foi realizado, infelizmente. Essa é uma verdade, são números, né? E com os números você não briga, né? O que o deputado está falando, não quero aqui fazer defesa não, mas se você for procurar por alguma obra do governo passado aqui em Anápolis, você não vai encontrar mesmo. Né? E está dizendo aqui a Márcia ainda, o deputado Rubens esteve na prefeitura, então o senhor viu o que está acontecendo. Deputado, nos ajude, por favor, está pedindo aqui a Márcia. E está dizendo aqui o deputado Rubens Ottoni, queria saber a sua opinião, mas que é mais um assunto municipal, mas vou fazer essa pergunta aqui para o deputado Rubens Ottoni. Sobre esse processo de vendas diárias de Anápolis, o rodoviário, o cartódromo, queria saber a sua opinião, deputado. Não, aqui eu estou à disposição para poder participar e responder todas as perguntas, fiquem absolutamente à vontade. Com toda certeza, Márcia, eu tenho uma opinião diferente a respeito de como levaria adiante a administração municipal e as saídas para os desafios que tem. Eu sei que a administração tem desafios, tem que buscar, cada governante busca a saída que acha mais adequada. Eu, da minha parte, buscaria saídas diferenciadas, buscaria outras formas de poder avançar no desenvolvimento da nossa cidade. Mas isso não me impede, como eu disse, de poder trabalhar integrado com a administração municipal, com a Câmara Municipal, para buscar o quê? Justamente isso, Márcio, buscar saídas, buscar outras formas de investimento, buscar oportunidades para que a nossa população seja contemplada. Porque é preocupante essa situação, né, deputado? De repente, Anápolis precisar de alguma área pública no futuro e não vamos ter. Eu acho que deveria ter encontrado uma outra saída, uma outra alternativa, ou não, deputado? E inclusive aproveitar as áreas que nós temos para projetos mais ousados, né? Eu me lembro lá atrás, quando uma administração anterior, lá no início do governo Lula, quando eu estava ainda no meu primeiro mandato de deputado federal, a discussão em Anápolis que existia era que iria vender a área do Parque Ipiranga para poder pagar dívidas da prefeitura. Essa era a discussão. Naquela época, nós fomos contrários, né? Naquela época, o vereador Antônio Roberto Gomes era vereador, fez toda uma movimentação contrária à venda daquela área e eu fiz um desafio. Fiz um desafio que, se a prefeitura não vendesse aquela área, ficasse com ela, eu me responsabilizaria pelo recurso, para buscar um recurso para fazer um grande investimento naquela área. Inclusive, na época, o que se pensava era fazer um centro esportivo, alguma coisa dessa natureza. Depois, a própria Prefeitura Municipal avançou para o projeto do Parque Ipiranga, porque nós conquistamos a Prefeitura em 2008, e aí o projeto do Parque Ipiranga se tornou realidade. Então é isso que eu acho que a gente tem que ter uma visão de aproveitar bem as áreas que nós temos para fazer projetos que realmente ajudem na melhoria da qualidade de vida da população e ajude também no desenvolvimento econômico do município. E o detalhe também, o pessoal tem se manifestado aqui nas redes sociais, deputado, essa questão do crescente endividamento da cidade. A população está preocupada que sabe que mais cedo ou mais tarde vai sobrar uma conta para pagar. A meu ver também é um outro equívoco que está sendo praticado pela gestão municipal. Ou eu estou enganado, deputado? É muito importante que nesse momento delicado da economia a gente tenha o controle, né? Tenha um controle. No governo federal nós estamos trabalhando para recuperar a economia de cada família, das pequenas empresas, dar condição, dar um fôlego para que as pessoas se reposicionem e possam retomar a sua vida econômica. Os municípios, os estados também precisam ter essa preocupação e precisam ter essa responsabilidade. O ministro da Economia, Fernando Haddad, já está trabalhando no sentido de poder apresentar um projeto que realmente ajude a aquecer a nossa economia, dando capacidade de compra para a população e também superar a questão do endividamento. Tá certo. Deputado, a pauta que é extensa, eu preciso liberar o senhor, que o senhor tem outro compromisso daqui a pouco, mas não posso deixar de falar do Minha Casa Minha Vida. A informação que eu tenho
é de que haverá uma destinação por parte do governo federal para Anápolis de 1.500 unidades ainda para este ano 2023, no mais tardar 2024. O senhor tem trabalhado nisso? É essa mesma informação correta, deputado? Nós estamos trabalhando, o governo federal já lançou um programa Minha Casa Minha Vida. O programa tem uma previsão de 2 milhões de moradias populares nos 4 anos, até 2026. Isso. Mas ainda não existe a normativa para a inscrição do programa Minha Casa Minha Vida em cada cidade, para a habilitação das empresas e dos municípios. Então, hoje nós não temos esse número de quantas serão para cada município, até porque não existe essa separação de quantidade por município. Isso vai depender da questão diária, da questão do projeto que foi apresentado, das empresas que podem se habilitar, da iniciativa do município. Então, não existe, digamos assim, um número de moradias definido e separado para cada cidade. Vai depender dos projetos que serão apresentados. E os projetos ainda não foram apresentados porque ainda não existe essa normativa. No nosso calendário, a expectativa é que nesse mês de março, a normativa para as empresas e para os municípios, para a busca dessas moradias esteja disponível ainda no mês de março, e a partir aí do mês de abril as inscrições comecem a acontecer nas caixas econômicas federais, que é a caixa que vai ser o ente que estará coordenando esse projeto. Num primeiro momento será para poder terminar também aquelas inacabadas, que pelo Brasil afora tem muitos conjuntos habitacionais aí, inacabados, do governo passado. Seria primeiro terminar esse então, para depois dar sequência no projeto? Não, vai ser feito ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Vai ser feito ao mesmo tempo. Esse projeto que nós estamos trabalhando, Reconstrução em Goiás e agora o Mãos à Obra, ele tem um olhar muito privilegiado para a questão das moradias, para a questão da educação e da saúde. São obras, digamos assim, estratégicas que, se elas estão paralisadas, existe uma prioridade para terminá-las. Mas nós não podemos falar que vamos primeiro terminar o que tem para terminar e depois começar. Não, tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Então, de um lado, nós temos a preocupação de poder terminar as obras inacabadas e esperamos que isso aconteça tudo no ano de 2023, para que depois a gente esteja focado nas obras novas. Só para você ter uma ideia, em Goiás tem cerca de mais de 3 mil moradias populares que estão inacabadas e que nós queremos entregá-las no estado de Goiás ainda neste ano de 2023. Olha, maravilha. Deputado Rubens Ottoni, rapidamente, que mais uma outra questão. A Anápolis tem uma demanda por creches, pelos CIMEIs enormes, Me lembro que no governo Antônio Gomide e também do João Gomes, várias unidades foram construídas. Na atual gestão, infelizmente, muito pouco foi feito ou foi avançado nessa questão. É preocupação sua? O senhor vai buscar recursos para isso também, deputado? É possível, é preocupação nossa. Já estive com o ministro da Educação, Camilo Santana. Num primeiro momento, ele já disponibilizou recursos para os municípios onde tem obras inacabadas, para que essas obras sejam completadas o mais rápido possível, mas nos municípios do estado de Goiás, e aí, como você perguntou, Anápolis, de maneira especial, que tenham demanda na área de creche, de escola. Primeira ação, a Secretaria da Educação precisa incluir essa demanda no planejamento do município e no sistema que o município tem com o governo federal, que é o PAR. Então, lá faz a inscrição, a partir daí nós fazemos a demanda e acompanhamos em Brasília. Essa é uma ação importante que nós temos condição, o município, evidentemente, cumprindo as determinações e as exigências do governo federal, nós podemos trazer recurso para atender essa demanda. 30 segundinhos, deputado, questão dos radares aqui na 414, não 53. Na última vez nós conversamos aqui, o senhor ficou de fazer uma gestão lá na ANTT, o pessoal continuou reclamando do preço daqueles pedágios. É um absurdo. Dá para intervir lá, deputado? Não, eu já fui na ANTT e fui ver o contrato. Infelizmente, fizeram um contrato criminoso. É mesmo, deputado? O governo... aquela questão que eu dizia. Qual a obra concreta que foi feita do governo federal anterior aqui em Anápolis? Nenhuma. Uma obra que já estava encaminhada era a adequação do trevo ali do Recanto do Sol, que precisa da adequação, com a necessária duplicação até a entrada do presídio. Cerca de 9 quilômetros apenas. 9 quilômetros apenas de duplicação.
O governo federal não fez, já tinha até um recurso que eu tinha colocado, disponibilizado para o início da obra. O governo não fez e, ao contrário, ao invés de levar a obra adiante, ele fez uma concessão da BR-414 entregando para uma empresa. Aí o governo justifica, não, mas nós colocamos na concessão, nós colocamos para a empresa que ela tem a obrigação de fazer a duplicação. Aí o pessoal fala, então tá certo, vai fazer a duplicação, a empresa tem a concessão, vai fazer a duplicação. Eu fui lá e vi o contrato. Não tem. Tem um prazo de 30 anos para fazer. Então ela está lá no contrato, mas ela tem 30 anos de prazo para fazer. Quer dizer, então, um absurdo. Aí o viaduto do DAE, daqui 30 anos. O viaduto da 414 ali. Da entrada do Recanto do Sol. Aí vai ficar 30 anos. Ele tem 30 anos de prazo para fazer, é inadmissível. Então, mas o viaduto está também ou só duplicação? O viaduto está também, que é da Ecovias? Adequação. Sim. Porque a Ecovias é a empresa que pegou a concessão. Então, ali a Ecovias Araguaia é a empresa que pegou a concessão e tem que ter a responsabilidade das duas coisas, a adequação do viaduto e também a duplicação. Então, nós já estamos trabalhando junto à NTT e junto ao Ministério dos Transportes, agora é Ministério da Infraestrutura, para podermos buscar uma solução para essa questão. Nós queremos tirar isso da responsabilidade da empresa, fazer uma negociação para que possamos ter uma agilidade maior, e esse é um compromisso nosso. Nós queremos, nesse governo, dar solução para esse problema que, infelizmente, o governo anterior não deu. Pois é, alterar esse contrato, né, deputado? Nessa concessão, né? A bem da coisa pública, né? Não tem cabimento um negócio desse. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, explicado questões importantes para a nossa cidade. Muito obrigado, bom dia, deputado. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Pois é, e não sai daí não, daqui a pouco tem muito mais aqui no Rádio Debate para você. Rádio